Olha, você precisa parar de pensar naquele problema complicado, naquela situação difícil que você está vivendo. É isso aí, parar de pensar. Eu sei que parece contraditório, mas é justamente isso que pode trazer uma solução para você. E eu vou explicar direitinho o sentido que isso faz na perspectiva da neurociência, da psicologia e também da espiritualidade. Vamos conversar sobre isso? Eu sou Regina Gianetti e o meu trabalho é ajudar pessoas a viverem mais em paz com elas mesmas. Eu sou professora de meditação para autogerenciamento, dou cursos, palestras, retiros e faço o podcast Autoconsciente sobre Vida Interior. Bom, como seres racionais que nós somos, é claro que nós vamos tentar resolver os problemas da nossa vida usando o raciocínio, né? Naqueles problemas mais simples do dia a dia, né, as coisas da vida prática, isso vai funcionar muito bem, sem problema. Agora, tem aqueles problemas, aquelas situações mais sérias, mais difíceis, mais complicadas, que mexem com a gente emocionalmente e que provocam estresse, que nos transtornam. Então, o que acontece? Quando a gente pensa sobre esses problemas para buscar uma solução, a gente acaba também questionando, acaba ruminando. Puxa, mas o que foi que aconteceu? Como foi que eu pude fazer isso? Por que fulano fez isso comigo? Isso não é justo. Ou seja, a gente começa a entrar numa ruminação, sabe? Num questionamento. Isso vai pesando, tá? Onde foi que eu errei? A gente começa a pensar obsessivamente no problema. Acorda pensando no problema. Toma café pensando no problema, vai para o trabalho pensando. No meio do trabalho, em vários momentos, a gente se lembra do problema e questiona e rumina de novo. Então, o transtorno que esse problema causa, ele vai se prolongando, né? Vai se prolongando, o estresse vai se prolongando. Agora, quando nós estamos nesse estado emocional, o que é que acontece no nosso cérebro, segundo a neurociência? O nosso cérebro, ele opera num modo de raciocínio mais restrito. Sabe? O pensamento fica dando voltas, né? Nós ficamos tentando entender o que está acontecendo e ficamos assim num raciocínio circular que volta sempre para o mesmo lugar. E isso também inibe um outro tipo de pensamento, que é o pensamento criativo, que é aquele que traz uma ideia diferente, que traz uma percepção nova, que traz uma solução para a situação que a gente está vivendo. Por isso é que o melhor é parar de pensar no problema. O melhor não alimentar os pensamentos sobre o problema. Isso é algo que a meditação ensina para a gente, né? Não dar corda para os pensamentos. Toda vez que surge um pensamento, durante a meditação, o que a gente faz? A gente deixa ir o pensamento. A gente não se agarra, a gente não fica ali, né, questionando e pensando que nós estamos pensando no pensamento. Na verdade, a gente deixa ir, né, e ele vai embora. E a gente faz isso trazendo de volta a atenção para a respiração, por exemplo. Né? Se a gente estava meditando com atenção na respiração, deixa aí o pensamento trazendo a atenção de volta para a meditação. E isso não é só na meditação, a gente aprende a usar isso na vida também. No momento em que nós temos um pensamento que a gente não quer ter, que nos angustia, um pensamento negativo, intrusivo ou qualquer, a gente deixa ir o pensamento, trazendo atenção para a respiração momentaneamente, fecha os olhos, por um instantinho a gente presta atenção nas sensações do nosso corpo, da respiração, e na sequência a gente vai focalizar, vai voltar a atenção para aquilo que a gente estava fazendo. Se estava trabalhando, a gente volta para a tarefa do trabalho. Se estava lendo, a gente volta para a leitura. Né? E assim a gente não fica alimentando aqueles pensamentos que não quer ter. Não alimentando o pensamento no problema, nós também não ficamos naquele estado emocional pesado e negativo. E isso de deixar ir o pensamento não é algo que a gente faz só com a meditação. A gente aprende a fazer em qualquer situação da vida, em qualquer momento da vida. Então, como é que a gente faria isso? No momento em que percebe que aquele pensamento obsessivo está ali presente, a gente respira fundo uma vez, sentindo a respiração e direciona a atenção para aquilo que nós estávamos fazendo. Então, estou tomando café,
eu vou direcionar a minha atenção para tomar o café. Estou trabalhando, eu retorno a minha atenção para a tarefa. E com isso, aquele pensamento obsessivo, ele não se instala, né? Ele não perdura. Bom, você deve estar pensando agora, tá, mas se eu não pensar, como é que eu vou resolver o problema? Então, voltando à neurociência. Segundo a neurociência, a nossa mente tem 3 camadas ou 3 níveis, tá? Então, tem o nível consciente. Vamos pensar no oceano, é como no mar, aquela superfície do mar, tá? O nível consciente é aquele em que a gente percebe um problema, em que a gente questiona um problema e vai buscar a solução para um problema racionalmente, tá? Abaixo do nível consciente tem o nível subconsciente, tá? Que é um nível de processamento mental em que as informações vão ser analisadas, vão ser organizadas, vão ser processadas sem que a gente tenha consciência, sabe? E desse nível subconsciente, muitas vezes vem insights, vem percepções, vem aquele ahá, sabe? Que a gente tem momentaneamente, isso vem do nosso subconsciente. É como o celular, sabe como os programas de segundo plano que ficam funcionando no celular? A gente está fazendo uma coisa, ou seja, a gente está consciente de uma coisa, mas nesse segundo plano ou nesse nível subconsciente, o cérebro fica funcionando, fica trabalhando numa série de questões, organizando informações e de repente, pumba, sobe um insight, uma percepção, uma ideia criativa. E aí tem um terceiro nível que é mais profundo e muito mais vasto, que seria, digamos assim, o fundo do oceano, que é o nosso inconsciente. O inconsciente guarda registros dos quais a gente nem se lembra, tá? Registros das nossas memórias, das nossas experiências, dos conhecimentos que a gente tem, das vivências, ou seja, são coisas que ficam ali nas profundezas da nossa mente, registradas, guardadas, e são muito vastas, né? Memórias e registros muito vastos de uma vida inteira. E não só registros pessoais, não são apenas conteúdos pessoais da nossa experiência pessoal, mas, segundo Carl Jung, o criador da psicologia profunda, no nosso nível inconsciente, estão registrados todos os conhecimentos da humanidade, todos os pensamentos, todas as experiências da humanidade. É como se a gente estivesse nesse nível inconsciente conectados a uma grande nuvem de conteúdos psíquicos de toda a humanidade. Então imagina quanta coisa não pode vir daí, né? Voltando agora para a neurociência, né? O que ela diz sobre como resolver esses problemas difíceis, né? Que mexem conosco emocionalmente e para os quais nós não encontramos uma solução. A neurociência diz que a gente deve, de alguma forma, favorecer a integração desses 3 níveis, do nível consciente, subconsciente e inconsciente. E de que maneira fazer isso? Então, dando espaço para que as informações do inconsciente e do subconsciente emerjam, venham, subam para a nossa consciência. O que é que nós podemos fazer para favorecer essa cooperação entre os níveis de consciência que a gente tem, a atuação do inconsciente e do subconsciente na solução de problemas? O que é que a gente pode fazer? Se a gente não encontra uma resposta para um problema, então a gente para de pensar no problema, mas faz uma pergunta, sabe? A gente se coloca uma pergunta para a nossa mente subconsciente e inconsciente. Uma pergunta assim: o que é que eu poderia fazer para solucionar esse problema? E para de pensar nele. Vai fazer outra coisa, vai se divertir, vai descansar, vai dormir, porque o sono, além dele recuperar o nosso cérebro, né? Então o nosso cérebro faz muita limpeza de conteúdos, de coisas que não servem. Existe uma verdadeira faxina, né, no nosso cérebro durante a noite, e é claro que isso refresca o nosso cérebro, areja o nosso cérebro. Quando a gente acorda no dia seguinte, nós estamos com a mente mais fresca, e aí podemos ter algumas ideias, não é? Mas a gente vai, então,
tirar o problema da cabeça. Vamos nos distrair, vamos nos ocupar de outras coisas, tá? Procurar relaxar e, de repente, num momento assim, inesperado, pumba, vem uma ideia, vem um insight para solucionar aquele problema, vem uma percepção diferente sobre o problema. Do inconsciente, como é que pode vir, né, uma ideia, um conteúdo do inconsciente? Aí pode ser por meio de sonhos, por exemplo, ou de intuições, mas sonhos, tá? Muita gente percebe que vai dormir com o problema e acorda com a solução. Porque durante a noite o nosso inconsciente é muito ativo e de repente traz uma informação que a gente vai ter num sonho, e aí quando a gente acorda, puxa vida, aí tem uma ideia diferente. Então o inconsciente também pode atuar, pode vir de lá desse nosso nível inconsciente a solução para o problema que a gente está buscando. Então, para resumir, em vez de buscar a solução para os problemas que mexem emocionalmente conosco, apenas por meio da mente consciente, apenas por meio do raciocínio, vamos dar espaço para que os outros níveis da nossa mente atuem e possa vir de lá uma percepção, uma resposta, uma solução. Confiar na nossa mente, confiar nesses potenciais da nossa mente que nem sempre a gente reconhece, porque são potenciais que estão abaixo da nossa consciência, mas sim, eles atuam, eles funcionam e eles podem trazer percepções e soluções para a nossa vida. E confiar também na vida, não é? Como seres racionais que nós somos, nós tendemos a acreditar que tudo depende de nós, que tudo depende da nossa mente, que tudo depende da nossa vontade, de a gente encontrar soluções. E sim, isso funciona para muitas coisas da nossa vida, mas para nem tudo. Às vezes a solução para aquele problema difícil surge naturalmente, né? De repente alguma coisa muda, alguma coisa acontece, uma sincronicidade. O que é uma sincronicidade? São aqueles sinais, né, que vêm, aquelas coincidências significativas que trazem uma mensagem, que indicam um caminho, que chamam a nossa atenção para alguma coisa. Então, o que está atuando aí? Não é nem mais a nossa mente, né? Já é um outro plano de existência, já é uma coisa do nível mesmo da nossa alma, né? Que está lá bem quietinha, também está mexendo os seus pauzinhos, também está trazendo as circunstâncias da nossa vida. A gente pode confiar nisso. Porque os problemas surgem na nossa vida, não é para nos derrubar, né? Não é para nos castigar. Eu piamente não acredito nisso. Os problemas surgem na nossa vida, muitas vezes em decorrência das nossas próprias ações que precisam de uma correção, né, que precisam de uma tomada de consciência. Então, esses problemas acontecem para que a gente, na verdade, alcance um novo patamar de consciência, para que a gente tenha um aprendizado. É para isso que servem os problemas, as situações difíceis da nossa vida. Sem eles, a gente não cresceria, sem eles, a gente não se desenvolveria. Sem eles, a gente não expandiria a nossa consciência. Então, os problemas não são de todo maus. Eles são essas oportunidades de crescimento que estão diante de nós. A gente vai tentar resolver conscientemente. Se não der para resolver conscientemente, a gente pode colocar a questão para a nossa mente subconsciente, inconsciente, e também confiar na vida, confiar na sabedoria da nossa alma, confiar nas circunstâncias, muitas vezes misteriosas, da vida, do universo, que vão nos ajudar a encontrar soluções, que vão trazer, às vezes, soluções. As coisas se resolvem por si mesmas. Por que não? Muitas vezes é o que acontece, não é? Então, eu espero que assim você se pacifique um pouco com relação aos seus problemas difíceis. Pare de pensar obsessivamente sobre eles e confie mais em você, confie mais na sua vida. Que você esteja bem. Um abraço.